noite, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos se cuidando? Olha, a gente já tem esse combinado, hein? E agora esse combinado ainda tem que ser maior. O uso de máscara agora é obrigatório em espaços de uso comum, tanto aqui em Curitiba como em todo o estado do Paraná. Então vamos continuar levando isso a sério, ok? E hoje a gente vai retomar as nossas conversas da aula anterior. Lembram-se que a gente conversou? Hoje vai ser um momento de revisão. Por que é tão importante esse momento? Porque quando a gente recebe muita informação, muitas informações se perdem também na nossa cabeça. Então é preciso registrar, é preciso retomar, é preciso exercitar. Por isso que tem esse nome, revisão. O pedacinho re, porque é de novo. Visão, para ver de novo. Então nós vamos rever tudo que conversamos na última aula de língua portuguesa, certo? Agora é a hora então de usar caderno, lápis e borracha. E o espaço que você está precisa ter um apoio para poder escrever. Então se você ainda não se organizou diante de uma mesa, diante de um apoio, você precisa fazer isso, ok? Porque a nossa aula agora vai precisar ter paradas para registrar. Então vá pensando como é que você vai fazer aí, enquanto eu vou relembrando algumas coisas. Primeira coisa, nós conversamos sobre o conceito de diversidade. Lembram desse conceito? Já pus ali até 3 palavras-chave. Tudo que está relacionado à diversidade é aquilo que é diverso, que é diferente, que é variado, aquilo que tem muitos exemplares. Existe, por exemplo, cores. Existe uma diversidade de cores, se a gente pensar na natureza. Flores, alimentos. É diverso porque existem muitos com características específicas, cada um com a sua característica e em grande quantidade. Isso é diversidade. A outra palavra, o outro conceito que a gente conversou foi identidade. Identidade não é o oposto, não é o contrário de diversidade, mas ela faz parte. Porque para ser diverso, diferente, é porque tem características próprias, características específicas. Essas características podem ser tanto de uma pessoa, como de um objeto, como de uma planta, de um animal, de um ser, ou até mesmo de um grupo. Às vezes um grupo de pessoas ou um grupo de flores com características que se aproximam, bem específicas, ok? Então estamos conversando sobre isso, diversidade e identidade. A nossa conversa sobre esse assunto foi porque a gente identificou que a nossa identidade cultural, aquilo que a gente é como grupo, como pessoa, ele está ligado à nossa história, a tudo que a gente viveu. Lembram-se que a gente analisou imagens do fogão a lenha, do espaço de trabalho, de preferências musicais, de características físicas. Lembram de tudo isso? Toda essa conversa, porque a gente queria lembrar ou melhor do que lembrar, a gente queria construir a ideia de que temos uma identidade cultural. E nessa conversa de identidade cultural, a gente também percebe que não é com tudo, nem com todo mundo que a gente se identifica. A gente se identifica com aquilo que nos é familiar, aquilo que nos é próximo, aquilo que faz parte da nossa história. Mas e o que acontece com aquilo que a gente não se identifica? A gente conversou sobre isso também e foi o nosso terceiro conceito. Lembram? A gente conversou sobre igual e diferente. Quando a gente constrói a nossa história, quando a gente reconhece a nossa identidade cultural, a gente tem familiaridade com os iguais. Aqui a gente falou de religiosidade, de cor da pele, de preferência musical, de história de vida. Quando a gente identifica esses elementos, eles são os nossos iguais, aqueles que se aproximam da gente no sentido de identidade. Eu me identifico com esses elementos. E aquilo que é diferente, o que é que eu faço? Muito bem. E aí a gente marcou isso. O igual, eu aceito. É o que é próximo, é com o que eu me identifico. Mas o diferente, às vezes, é tratado como rejeitado. Como é tão diferente que eu não aceito, não quero nem perto de mim. E sobre isso, muitas coisas podem ser discutidas.
A gente pode discutir não aceitar religiosidade do outro porque não é a minha é a melhor, ou a minha é a única correta. A gente pode não aceitar cor da pele porque não é a minha, tipo de cabelo porque não é igual ao meu. Isso são elementos que também constroem uma outra ideia, a ideia de não aceitar. E quando eu não aceito, eu excluo. E aí ficamos pensando, por que é que a gente exclui? O que que a gente faz com o diferente? Por que que a gente não aceita o diferente? Muito importante o que eu vou dizer agora, para pensar, uma reflexão. Isso que a professora está falando não é uma regra, não é sempre assim com todo mundo. É uma reflexão, uma percepção de como as coisas funcionam para alguns. Então a questão de se relacionar com o que é igual e se relacionar com o diferente também não é igual para todo mundo. Para algumas pessoas é mais fácil se relacionar com o igual e com o diferente, para outras não é tão simples assim. É difícil por causa da identidade cultural, por causa de tudo que foi aprendendo durante a sua vida, ok? Muito bem. Voltando à nossa discussão, o que é que a gente faz com o que é diferente? O que é que algumas pessoas que não aceitam o diferente fazem com ele? E a gente chegou na palavra preconceito. Lembram? Lembram do conceito deste assunto? Por que que tem esse nome? Preconceito. A palavra conceito significa o que é a explicação daquilo. O que é como a ideia que a gente tem formada daquilo. O pré-conceito é aquilo que a gente acha que sabe, julga antes de ter a ideia construída, antes de conhecer. O conceito mostra que a gente conhece, mas o pré-conceito é aquilo que a gente faz antes de conhecer. Então, quando conversávamos sobre preconceito, a gente falou que esse é um dos motivos para tratar o diferente como excluído, como não aceitá-lo. Porque a gente tem ideias antes de conhecer. Um exemplo que eu acho bem importante a gente lembrar é o que aconteceu muito agora, nesse momento de pandemia, com o povo chinês. Se a gente lembrar de algumas piadas até, né, porque piada é alguma coisa que a gente ri em conjunto. Quando você ri do outro, não sei se é piada, mas, enfim. Quando a gente prestou atenção em algumas notícias, eu prestei atenção, e por isso quero contar para vocês, aconteceram situações em que as pessoas diziam que o coronavírus foi enviado pelos chineses para o resto do mundo. E aí essa forma de contar se espalhou como uma informação, conceito. Só que muita gente começou a ficar com medo dos chineses e começou a tratar qualquer chinês com distanciamento. Ele é diferente, ele cria problemas. Porque faltava conhecimento. Isso que a gente construiu também é um preconceito. Lembram, então? Preconceito está relacionado àquilo que a gente desconhece, que nos causa medo, que a gente não sabe como lidar, que a gente não tem informação. Né? A gente conversou sobre isso. Muito bem. Nessa nossa conversa sobre preconceito, surgiram alguns exemplos. Esse que eu falei, por exemplo, é um preconceito de ideias, né? Um preconceito racial, inclusive, considerando a etnia chinesa, né, como um povo. Mas a gente tem outros. A gente tem preconceito religioso, não conheço a religião, acho ela um problema. Étnico, que foi esse que eu acabei de dar. A gente também tem preconceito étnico com os negros, com os indígenas, né, com os ciganos. A gente não conhece a etnia, a gente não conhece a cultura do povo, aí a gente trata com diferença. Preconceito de gênero, tem gente que acha que homens devem ser tratados de um jeito, mulheres de outro. Preconceito econômico é aquele que está relacionado com a classe social, preconceito com pessoas que são pobres, por exemplo, né? E até com pessoas ricas também, mas principalmente com pobres, né? Essa brincadeira, olha a professora falando de novo, que chamam de brincadeira, de dizer, coisa de pobre. Isso é uma manifestação de preconceito. E o preconceito linguístico, que é o foco do nosso estudo. Lembram?
que a gente conversou sobre os preconceitos que a gente tem sobre o que as pessoas, como as pessoas usam a língua portuguesa. Nós fizemos até uma atividade no finalzinho da aula para ficar bem reforçada essa ideia de que a língua portuguesa, apesar da gente ter recebido ela de Portugal, a gente tem a nossa característica própria. Então, a língua portuguesa de Portugal não é melhor que a língua portuguesa do Brasil. Elas não podem ser comparadas assim. A gente conversou sobre isso. Nós, aqui no Brasil, temos especificidades. Nós temos a nossa identidade cultural. Então, a língua portuguesa recebeu a língua indígena, recebeu a língua africana, mais de uma língua africana, mais de uma língua indígena, e formou essa nossa língua. Por isso, nem a nossa é melhor que a de Portugal, nem a de Portugal é melhor que a nossa. A gente conversou também sobre quem que é mais importante, quem fala melhor a língua portuguesa. Ah, quem estuda. Olha o preconceito linguístico aí. Não, não está relacionado com estudar, né? Daí a gente vai conversar sobre essas linguagens. Mas quando alguém diz que a pessoa fala errado porque não estudou, não, isso não é motivo. Ela pode falar errado e ter estudado. Aí sim a gente tem que cobrar dela, né? Então a nossa conversa, para retomar, vai falar de como acabar com preconceitos. E a gente conversou que, para acabar com preconceitos, a gente precisa saber sobre as coisas, receber informação. A gente precisa conhecer sobre as coisas. Então, além de receber informação, ir atrás. O conhecimento também é uma coisa que a gente busca. E ter formação. É importante querer estudar. Todos devemos querer estudar, querer ampliar. Lembra que a professora falava do ser curioso? É a nossa curiosidade que nos torna melhores nesse mundo, diferentes, conhecedores. E isso todo mundo tem que querer, tá? Lembrando que não é só a escola que ajuda a gente a ser um bom conhecedor, mas buscar a formação escolar também é bem importante, certo? Sabendo que nós temos que ter informação, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa se formar, chegou a hora de pegar o nosso caderno, pegar o lápis e a borracha e começar a trabalhar. Vamos lá? Daqui para frente, até o final da aula do dia de hoje, nós vamos ter muito momento de registro. Então, quem aí está se preparando para copiar um pouquinho e já descansar, não. Hoje nós vamos escrever um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que eu quero na próxima tela, vocês vão ter 2 minutinhos para copiar toda essa informação aí, ok? Vamos lá!
Registro feito? Então agora a gente conversa um pouquinho e depois volta a registrar. Mantenha o caderno aí. Calma lá. Lembram dessa conversa? Linguagem formal. A linguagem formal é aquela que a gente usa nesses 3 exemplos de situação que eu dei aí. Há outros exemplos, mas esses 3 especialmente são os mais usuais. No ambiente escolar, a gente vai usar a linguagem formal porque a gente está aprendendo, a gente está estudando e conhecendo. Então, para apresentação de trabalho, para registro no nosso caderno, para conversa com o professor e até mesmo com o colega, dependendo do momento, da situação, se for uma situação formal, ok? Esta é uma situação de demonstração de conhecimento. A linguagem formal é usada nesses momentos. O segundo exemplo é o exemplo de uma entrevista ou de uma conversa com uma pessoa estranha. Nesse momento, você precisa demonstrar que conhece. Você não tem intimidade com essa pessoa para fazer brincadeiras ou para usar palavras muito comuns, assim, usadas no dia a dia. Então, tem situações que exigem que você demonstre conhecimento. Uma entrevista de emprego é um exemplo. E a terceira situação é quando você pede uma informação. Quando você precisa abordar alguém que você não conhece na rua, ou num espaço, na loja, por exemplo, você vai pedir, com licença, por favor. Então você vai ter palavras e expressões formais. Muito bem. Nós conversamos muito sobre isso na aula passada, mas nós deixamos claro o que é uma linguagem formal. Por que ela tem esse nome? Formal. Lembra o quê? Forma. Forma é aquilo que tem um formato específico. A forminha de gelo tem o formato do jeito que o gelo vai ficar. A forma do bolo tem o jeito que o bolo, a massa, vai assar. Então, forma e formal e formalidade é aquilo que respeita uma regra, respeita um limite que é determinado por quem fez a forma, quem fez a regra, ok? Tem isso na língua portuguesa? Tem. Lembram que eu mostrei o livro da gramática? A gramática é o nosso livro da língua portuguesa que funciona com todas as regras. Sempre que a gente precisa saber qual é a regra para o uso da língua portuguesa, é lá na gramática que a gente vai buscar essa informação. A gramática é estudada na escola. Então, indo para a escola, a gente recebe formação para esse tipo de conteúdo. Ok? Muito bem. Sabendo agora que a linguagem formal é a linguagem que segue regras, que segue as normas, que segue a formalidade da língua portuguesa, nós vamos registrar. Vejam que ali eu mantive nessa tela a data, mantive o título que vocês copiaram agora há pouco, mas eu incluí uma linha a mais com a informação sobre linguagem formal. Está escrito ali, linguagem formal. Utiliza as normas da língua portuguesa. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Se algum estudante tem ainda alguma dificuldade de escrita, precisa copiar, mas ainda não consegue ler e escrever sozinhos, não tem problema. Esse registro, copiar isso, também é um exercício, porque a gente está trabalhando o espaço entre as palavras, o espaço entre as linhas, o desenho da linha, que a gente começa no início da linha e vai até o final. Mas se acontecer da palavra não ocupar o espaço, não conseguir entrar na linha inteirinha até o final, se ela não cabe lá, o que a gente precisa fazer? Separá-la. Então, lá, ó, a palavra normas, eu precisei colocar um pedaço, uma sílaba, nor, na linha, e o resto da palavra, a outra sílaba, na outra linha. Mas, normas da língua portuguesa. Esse exercício precisa ser feito por todos nós. Então, copiar isso é um jeito de aprender a ler e escrever também. Vamos lá? Agora, um minutinho para copiar só essa frase. Vamos lá.
Muito bem, registrado, vamos para o nosso segundo conceito. Linguagem informal. Duas imagens ali. Linguagem informal utilizada com a família, com as pessoas que convivem conosco, do nosso dia a dia, com quem a gente não tem a preocupação de demonstrar conhecimento da língua, ok? E com os amigos, com aquele grupo de amigos que você faz piada, dá risada, fala errado, sem se preocupar. Não tem problema nenhum, em vez de dizer para, dizer pra. Não tem problema nenhum, em vez de escrever você, escrever VC. Até o dizer se, né? Que a gente diz, né? Você vai fazer agora, você vai fazer depois. Não tem problema nenhum. Isso não é falta de conhecimento. Isso é o uso da linguagem informal, ok? Mas que situações a gente usa? Quando está na informalidade, quando está entre amigos, com a família, quando está com pessoas que são íntimas para nós, do nosso convívio. Certo? Muito bem. Exemplos de informalidade. Gírias, e aí eu peguei uns exemplos aí que a gente ouve mais, né? Piada de prédio é uma gíria bem curitibana, né, que a gente usa para dizer de alguém que é um menino que mora em prédio e que só está acostumado com coisas de fácil acesso. Não teve dificuldade de carpir uma grama, de ter que arrancar o matinho no meio da calçada, né? Tem um monte de facilidades ali. Quem mora em prédio não tem que se preocupar em limpar o quintal, por exemplo. É o piada de prédio. Bora, quando a gente quer dizer vamos, bora lá tomar um copo d'água comigo, bora lá e passear, bora trabalhar. Falamos ou não falamos? A gente pode dizer também partiu, quando a gente quer dizer vamos todo mundo, partiu praia, partiu feriado, gírias. Será que vocês estão enxergando bem a de amarelo lá? Amarelo está escrito piriguete. Tem gente que acha que é um palavrão. Não é um palavrão. Piriguete é uma gíria. Só que ela está ligada a uma ideia preconceituosa de mulher. E a gente usa a palavra piriguete quando a gente quer ofender, quando a gente quer agredir. É uma gíria, não é um palavrão. Mas é importante a gente conhecer, não é? Se as pessoas usarem por aí. Se achando, a gente usa essa gíria, né? Uma expressão, se achando. É porque a pessoa está se sentindo mais importante que a outra, está se achando. Largue mão, essa bem curitibana também. Largue mão disso aí, tá te dando dor de cabeça. Largue mão de se incomodar. É gíria. Vacilão, já escutaram ou disseram essa? Esse piá é muito vacilão. Quer dizer, aquele que vive cometendo erros, né? Aquele só faz coisa errada. E é de responsa. Já viram essa expressão? Não, essa aqui, minha camisa é de responsa. É como se eu quisesse dizer que ela tem muito valor, ela me deixa ainda mais importante. Essas são expressões que não são erro de língua portuguesa, são expressões de linguagem informal. Vou dizer isso no trabalho? Claro que não. Numa reunião? Na escola com a professora? Não. Numa entrevista de emprego? Não. Essas aí eu vou dizer com os amigos, com a família, com as pessoas que são do meu convívio. Exemplos de linguagem regional. A linguagem regional também é informalidade, que a gente viu lá com o Chico Bento, lembram? Com o mineiro falando. Então, linguagem informal também tem a ver com a nossa cultura. Olha que eu coloquei ali exemplos bem curitibanos. Não é todo o Brasil que conhece essas 4 palavras aí. Elas são da nossa região. Quem nasceu, né, conhece linguagens de outras regiões, com certeza vai lembrar de alguma lá também.
Aqui de Curitiba a gente tem penal, tem gente que não sabe até hoje o que é penal, tem gente que só chama de estojo, né? Penal é o nosso estojo de guardar lápis, mas a gente chama penal desde sempre. Vina, que é a salsicha, mas que ela tem um modelo, uma forma de ser produzida que é lá da história do povo alemão. E aí a gente chama de Vina, ficou com esse nome, Vina, e é como nós curitibanos conhecemos. A japona, que em outros lugares do Brasil vai ser conhecida como jaqueta, mas a gente chama de japona, não sei nem por quê. E a bolacha, que até tem aquela velha discussão, é biscoito ou bolacha? Porque nós aqui em Curitiba dizemos bolacha, mas tem outros lugares do Brasil que chamam de biscoito. Então essas são palavras regionais. Erro, qual que é a mais certa? Não tem. Ela é uma linguagem regional, ela faz parte da cultura, da identidade cultural daquele povo, daquele grupo. Essas são do nosso grupo curitibano, ok? Vamos para frente. Se nós conversamos tudo isso sobre linguagem regional, agora nós precisamos registrar. Então, lápis, caderno, borracha, se for preciso, e 2 minutinhos para esse registro. Vamos lá? Ok, registro feito, hora de exercitar. O que nós registramos até agora? O que é linguagem formal e o que é linguagem informal. Isso é importante para de vez em quando você voltar lá e consultar essa informação. Agora a gente vai fazer algumas atividades. A nossa primeira atividade, que também precisa ser copiada, é de marcar X, sobre linguagem informal. Vejam que ali já tem alternativa, você já pode ir começando a copiar. Mesmo assim eu vou dar o tempinho daqui a pouco. O uso adequado da linguagem informal é,
Você tem duas opções de resposta: com os amigos ou em uma entrevista de emprego. Copie e já responda que nós vamos corrigir depois. Pronto? Vamos conferir? O uso adequado da linguagem informal é com os amigos. Adequado não quer dizer o mais correto, o único uso, né? É o adequado, é onde combina melhor. Atividade número 2. Vamos copiar. Ao pedir uma informação, é adequado o uso de linguagem formal ou informal? 2 minutinhos para copiar e já responder.
Vamos conferir? Ao pedir uma informação, é adequado o uso de linguagem formal. Muito bom, quem está conseguindo, hein? Terceira atividade. Falei que hoje a gente ia escrever bastante. Reescreva o trecho a seguir utilizando a linguagem formal. Ali está o trecho. É aquele trecho da receita do mineiro lá, o mineiro falando como que produzia um molho de alho. A receita diz: casca o ai, pica o ai, soca o ai com sar. Essa é a linguagem regional. Eu quero que vocês transformem essa linguagem regional em linguagem formal, dentro da regra de língua portuguesa. Vamos lá? Agora nós vamos aumentar um pouquinho. 3 minutinhos. Mãos à obra. Terminamos? Essa não era fácil, essa exigia um pouquinho até de perguntar, pedir ajuda aí para quem estava em casa. Vamos ver? Cascauai. Lembrem, aqui eu já tenho a pista. Ele está fazendo um molho de alho. Ele chamava de moi de ai. Cascauai. Então o casca já tem que corrigir. É descasca. Descasca o ai. É alho. Tá? Tirando do jeito de falar e colocando na norma da língua portuguesa, fica descasca o alho, pica o alho, soca o alho com sal. Ponto. Certo? Vamos pegar, vou deixar um minutinho para vocês copiarem e deixarem corrigidinho no caderno. Vamos lá?
Corrigido? Trabalhamos bastante hoje, né? Hoje vocês escreveram. Nós vamos fazer isso também na próxima aula. Agora nós vamos trabalhar um pouco mais essa escrita, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, todos que estão me assistindo, muito obrigada por mais um tempinho dedicado para aprender, que a gente possa ficar mais forte, cada vez mais corajoso e a gente se livre rapidinho de toda essa situação que a gente está vivendo. É ou não é? Fiquem bem, fiquem em casa se possível, tomem todos os cuidados necessários, cuidem de quem vocês amam, cuidando de vocês mesmos. Beijo, até a próxima!